Oi, meus amores, agora atividades de artes, tá bom? Nós vamos dar início aqui na revisão final da apostila de artes, tá? Ela começa na página 135, que é as atividades complementares, é uma revisão das atividades que fizemos antes na apostila, tá? Então, nós vamos começar aqui na unidade 1, na página 136, ok? As linguagens da arte. Refere-se à primeira unidade dessa apostila, tá? Número 1. Percebemos que as linguagens artísticas apresentam alguns elementos básicos e cada linguagem tem os seus. Assinale a alternativa que apresenta os elementos básicos da dança. Quais são os movimentos básicos da dança? Vocês se lembram? Movimento corporal, tempo e som. Espaço, som e silêncio. Movimento corporal, espaço e tempo. Corpo, figurino e palco. É a letra C, né? Movimento corporal, espaço e tempo. Número 2. As linguagens artísticas são formadas de expressar ideias e emoções e utilizam seus elementos básicos. Para isso, relacione as colunas escrevendo o número correspondente a cada linguagem. Artes visuais. Ela utiliza o som para realizar uma obra, é o corpo em movimento, utiliza as expressões corporais, facial e vocal para contar histórias, é a arte para apreciar com o olhar, como linhas, cores e formas. Isso, né? Então, vocês vão colocar o número 1 aqui, tá bom? 2. A dança. Utiliza o som para realizar uma obra, é o corpo em movimento, utiliza as expressões corporal, facial e vocal para contar essa história. Não, né? É o corpo em movimento. Então, o 2 é aqui na frente, ó, tá? Então, vou colocar o número 2 aqui. Número 3, música. Utiliza o som para realizar uma obra. Utiliza as expressões corporal, facial e vocal para contar as histórias? Não. É aqui, né? Número 3, utiliza o som para realizar uma obra. 4 é o teatro, o último que sobrou é a arte para apreciar o olhar como linha, cores e formas. Tá bom? Continuando. Agora é a unidade 2, a arte da escultura. O sombreamento é o que dá volume a um desenho, atribuindo ele um efeito tridimensional. Vamos experimentar esse efeito de volume nessas figuras geométricas. Usando apenas o lápis grafite, faça uma sombra projetada para a forma e o efeito de luz e sombra dentro da forma. Bom? Vocês vão fazer o sombreamento aqui, tá bom, crianças? Vocês podem fazer por fora ou por dentro, tá? Para dar efeito de luz e sombra, tá bom? Ao esculpir o elemento essencial, precisa estar presente na obra. Esse elemento faz da parte tridimensionalidade. Assinale a alternativa correspondente ao elemento necessário para a composição de um objeto tridimensional. Altura, volume, largura ou peso. A gente precisa do volume, né? Então, a letra B, ok? Continuando. Número 3. Diferentes melodias. Observe o nome das figuras musicais indicadas a seguir. Depois, destaque do material complementar, os adesivos com as figuras das notas musicais e cole, né, de acordo com o nome de cada uma, tá? Crianças, as figuras vão estar na página 159, tá? Aqui, ó. Então, essas figuras aqui, as figuras musicais, ó, página 159, tá bom? Então, essas figuras aqui. Aí, vocês vão ver a semibreve, a mínima, semimínima, colcheia, semicolcheia e fusa. Vocês voltam lá na unidade 3, tá bom? Que fala sobre as diferentes melodias e ver qual que é cada figura dessas, tá? Daí você escolhe.
Explique com suas palavras qual é a diferença entre a partitura convencional e a partitura não convencional, né? Chamamos de partitura convencional a partitura que utiliza a escrita como um padrão universal, né? E que é formada pela pauta, pelas notas musicais e pelas figuras musicais, que são essas aqui que vocês vão colar, né? E a partitura não convencional é a forma de registro musical diferente, né, da usada normalmente. Essa escrita utiliza uma legenda com símbolos, desenhos que representam os sons. Tá? Número 4. Elementos básicos do teatro. Preencha os espaços das questões 1 e 2 com a alternativa correta. Para que uma peça teatral tenha uma boa apresentação com qualidade, é preciso muito planejar. Para isso, é importante organizar corretamente os elementos básicos, né? Aí vocês vão colocar aqui, elementos básicos do teatro. Para se construir um figurino, é preciso fazer um estudo sobre as diferentes possibilidades de construir o vestuário. Para isso, a figurinista utiliza um tipo específico de desenho, chamado de croquis, né? É um croquis. Associe os números correspondentes dos elementos básicos na coluna à esquerda aos seus significados na coluna direita. Cenário. O que é o cenário, crianças? Pintura facial corporal aplicada nos atores e nas atrizes. Roupas usadas por artistas diversos, como atores, dançarinos, cantores, entre outros. Objeto e plano de fundo que ficam fixos ou se movem no palco durante a apresentação. Luz utilizada no palco ou em demais ambientes para dar mais emoção ou destaque ao elemento principal. Aqui a terceira, né? Objetos e planos de fundo que ficam fixos ou se movem no palco durante a apresentação. Isso é um cenário. Então, vocês vão colocar o número 1 aqui. Número 2. Pintura facial ou corporal aplicada nos atores e nas atrizes. Essa não tinha nem o que ver, né? Número 3. Figurino. Roupas usadas por artistas diversos, como atores, dançarinos, cantores, entre outros. Também tá fácil. Iluminação, bem aqui na frente. Luz utilizada no palco e em demais ambientes para dar mais emoção ou destaque ao elemento principal. Ok? Continuando. Coreografando a dança. Complete a frase com a alternativa correta. Chamamos de os movimentos corporais ritmados, organizados em sequência. Nós chamamos de catira, coreografia, ciranda, danças tradicionais. Coreografia, né? Os movimentos corporais ritmados e organizados em sequência. Coreografia. Complete a frase a seguir. Algumas danças tradicionais brasileiras são consideradas patrimônio imaterial por sua importância cultural. Tá? Existem 2 tipos diferentes de maracatu. Cada um deles é conhecido por nomes. Destaque do material complementar os adesivos com os tipos de maracatu e cole, né, de acordo com o nome de cada um deles. Então, aqui nós temos maracatu nação e maracatu rural, tá? Aí vocês vão colar esses 2 adesivos aqui, tá? Olha só, maracatu de baco solto e maracatu de baco virado. Está aqui na última página de adesivos 159. Bom? Aí, o que é o de baco solto? Né? É o maracatu rural, né? E o maracatu nação é o maracatu de baque virado, tá bom? Para vocês não se perderem. De olho no cinema, né? Número 1. No início, o cinema passou por um período chamado de cinema mudo. Por que esse período era chamado de cinema mudo? Porque não havia fala nos filmes.
tá? Letra B. Os filmes não tinham nenhum tipo de som? Explique sua resposta. Haviam sons, mas eles eram feitos por um pianista ou uma orquestra que ficava na sala de cinema. O artista Amácio Mazzaropi fez muito sucesso, né, em sua época e lotou os cinemas de todo o Brasil com seus filmes. Além de ser o produtor e diretor dos seus filmes, também era o ator que interpretava o personagem principal de todos eles. Esse personagem era um caipira, tá? Complete a frase utilizando as palavras dos quadros a seguir: roteiro, storyboard e argumento. Quando surge uma ideia de uma história para um filme, o escritor primeiramente escreve o argumento, para então apresentar a ideia às produtoras e aos estúdios. Se a ideia for aprovada, tem início a produção do roteiro, né? Que é documento escrito do filme e pelo qual se sabe como será feito passo a passo do filme, com falas, planos de câmera. Depois é feito o storyboard, né? Que é uma sequência de desenho das imagens da cena com seus planos e cortes. Ok? Crianças, encerramos aqui a nossa apostila, né, número 1 de artes, ok? Se vocês tiverem dificuldades para fazer essa pequena revisão, vocês me mandem mensagens, tá bom? Que eu ajudo vocês. Okay? Agora, a próxima atividade é de ensino religioso. Vocês assistam o vídeo, tá? Porque tem uma atividade no final, tá bom? Para vocês fazerem e mandar a fotinha, ok? Beijo, meus amores, e até daqui a pouco com as atividades de ensino religioso. Beijos!